E temos uma outra pergunta que chegou para o nosso programa, que chegou para mim, para responder a vocês. Uma pergunta que não é curiosidade não, é uma pergunta necessária. Temos que nos fazer, né, para entendermos e conhecermos mais São José. Frei, o que se sabe sobre a morte de São José? Aqui nós não temos na narração bíblica dos evangelhos da infância, não fala da morte de São José. Temos notícias no proto-evangelho de São Tiago que fala do trânsito de São José, como fala no trânsito de Nossa Senhora, fala da morte do justo José, que morreu entre os braços de Nossa Senhora e de Jesus. Por isso São José é o padroeiro dos agonizantes. Ele intercede no momento da morte, uma tradição muito antiga na igreja. Realmente, nos evangelhos nós não temos a notícia, mas sabemos que quando Jesus iniciou a sua vida pública, Nossa Senhora era já viúva, era já sozinha aqui em Nazaré. Então entendemos que a morte de São José foi antes. Por que nós nos perguntamos e falamos com tanta naturalidade? Por quê? Os evangelhos, o objetivo dos evangelhos é o querigma. Os evangelistas, eles escreviam o evangelho com o querigma, quer dizer, a morte, a ressurreição de Jesus. Os ensinamentos, o evangelho, a morte e a ressurreição. Não tinham outras preocupações. O evangelho era transmitir esta verdade. Por isso que todas as outras notícias que para nós hoje são interessantes, para a igreja nascente eles sabiam e não viam a necessidade de colocar no anúncio. Mas nós sabemos e entendemos que São José morreu aqui em Nazaré, antes da vida pública de Jesus. Temos uma tradição e também ainda escavações arqueológicas para serem confirmadas de um túmulo do justo na residência das Irmãs de Nazaré, aqui pertinho, do lado da Basílica, onde tem um túmulo chamado do justo, que poderia ser. Mas não temos notícias arqueológicas com testemunho dos judeus cristãos do primeiro século, como nós temos na casa de Nossa Senhora e aqui da casa da Santa Família, da casa de São José. Mas o importante, sim, São José morreu nesta companhia. Então vocês podem já imaginar, os judeus usavam para contar aquilo que não foi escrito, os midrashim, o midrash. No meu livro que escrevi juntamente com o biblista Frei Frederic Mans, nós, no segundo capítulo, nós contamos a morte de São José. Eu narrei esta midrash, ou midrash da morte de São José, imaginando como aconteciam os trânsitos, quer dizer, como morriam os judeus naquele tempo, como era a tradição da cerimônia, e contei em forma de midrash, onde São José trabalhou até o último momento, tendo sempre a fidelidade no trabalho, e isto é verdade. Temos os testemunhos do histórico Flávio José, que fala deste ambiente, deste tempo. São José estava na companhia maravilhosa de Jesus e Maria. Podemos imaginar quem não merecia ter uma morte assim, senão ele. Ter uma morte tendo essas duas companhias. Certamente não foram escritos, narrados no Evangelho, mas ficaram ali, marcados nas memórias divinas de Nossa Senhora e de Jesus. São José partiu e nos ensinou com a sua morte, antes do seu filho começar a vida pública. Interessante, né? Os nossos filhos não nos pertencem, os nossos filhos são filhos de Deus. E São José nos ensinou até com a morte, a se retirar e deixar que o seu filho crescesse, partisse na liberdade. Até com a morte ele nos ensinou.